tudo bom com vocês? Hoje vamos ver as 10 melhores curiosidades sobre o nosso mundo, então se inscreva e deixe o like para não perder mais conteúdos assim. Curiosidade 1. Você já tentou espirrar com os olhos abertos? Não dá. Mas, por quê? A verdade é que seu corpo te protege de algo que pode parecer absurdo. A pressão do espirro é tão alta que, sem a contração natural dos músculos ao redor dos olhos, eles poderiam até sair do lugar. Isso parece mito, né? Mas tem base real. O espirro pode ultrapassar 160 km por hora, com uma pressão absurda. Seu corpo automaticamente fecha os olhos para evitar lesões internas e externas. E tem mais. Existem casos raros de pessoas que tiveram descolamento de retina por prender o espirro. Então, da próxima vez que sentir vontade, não lute contra. Seu corpo sabe o que está fazendo. Curiosidade 2. Agora imagina isso. Você está no Japão e, de repente, um servo se curva para você. Como se estivesse te respeitando. Parece montagem? Mas é real. Na cidade de Nara, os servos são tratados como sagrados há séculos. E com o tempo, eles aprenderam um comportamento único: se curvam para os humanos. Isso começou porque os turistas costumavam dar comida após os servos abaixarem a cabeça. Eles associaram esse gesto com receber algo bom. E agora, fazem isso o tempo todo. A cidade até vende biscoitos de servo especiais. E os animais andam livremente pelas ruas. É como um Pokémon selvagem, mas na vida real. Curiosidade 3. Seu corpo está sempre trabalhando. Mas tem uma parte dele que faz algo quase assustador: seu estômago se renova a cada 4 ou 5 dias. Ele literalmente muda o revestimento interno, como se trocasse de pele. Mas, por quê? Porque os ácidos dentro dele são tão fortes que ele se digere sozinho. Se não trocasse as células, você basicamente se comeria por dentro. É um dos sistemas mais inteligentes do corpo humano. E também um dos mais perigosos se algo der errado. Curiosidade 4. Imagine isso. Você mergulha no oceano e, de repente, vê um lago no fundo do mar. Sim, um lago dentro do oceano. Como isso é possível? Acontece por causa de uma coisa chamada brina, uma água super concentrada de sal. Ela é tão pesada que afunda no fundo do mar e forma uma camada separada. Como se fosse um segundo oceano. Mas cuidado! Se um peixe entra ali, ele morre. É como um veneno invisível. Até os submarinos evitam essas regiões. Porque é difícil até de sair se você afundar ali. Curiosidade 5. O Sol emite som. Mas a gente não ouve. Isso porque o som precisa de ar para se propagar e o espaço é vácuo. Mas com tecnologia avançada, a NASA conseguiu gravar as vibrações do Sol. E o que ouviram foi assustador. Parece uma batida grave, constante, como uma música de fundo de filme de terror. O Sol está rugindo o tempo todo. Só que nós não ouvimos. Curiosidade 6. O polvo é um dos animais mais bizarros da Terra. E uma das razões é que ele tem 3 corações. 2 deles bombeiam sangue para as guelras. E o terceiro envia sangue para o resto do corpo. Mas o mais maluco é o seguinte: quando ele nada, o coração principal para de bater. Sim, ele literalmente pausa o próprio coração quando está em movimento. Por isso ele prefere rastejar. É mais eficiente e gasta menos energia. O polvo é tão diferente que alguns cientistas acham que ele poderia ser alienígena. E não é brincadeira. Curiosidade 7. Quando você se sente ameaçado, o que faz? Corre? Grita? O pepino do mar faz diferente: ele vomita os próprios órgãos. Sim, ele joga as tripas para fora do corpo. E por mais nojento que pareça, tem lógica: ele faz isso para distrair o predador. Enquanto o inimigo se confunde, ele foge. Mas o mais insano é o que vem depois: ele regenera tudo em poucos dias. É como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de defesa extrema é um dos maiores exemplos de adaptação da natureza. E sim, cientistas estão estudando como aplicar isso em medicina regenerativa.
Curiosidade 8. Seu corpo está sempre trabalhando. Mas tem uma parte dele que faz algo quase assustador: seu estômago se renova a cada 4 ou 5 dias. Ele literalmente muda o revestimento interno, como se trocasse de pele. Por quê? Porque os ácidos dentro dele são tão fortes que ele se digere sozinho. Se não trocasse as células, você basicamente se comeria por dentro. É um dos sistemas mais inteligentes do corpo humano. E também um dos mais perigosos se algo der errado. Curiosidade 8. Você sabia que existe um animal capaz de renascer depois de morrer? É isso mesmo! Estou falando da tartaruga de pente. A tartaruga de pente, um tipo de tartaruga marinha, tem uma habilidade única. Ela pode entrar em um estado chamado estivação, algo semelhante à hibernação, onde ela diminui suas funções corporais e sobrevive sem oxigênio por dias, até semanas. Mas o mais impressionante é que ela é capaz de resistir a danos tão graves que, em alguns casos, consegue renascer, retornando à vida mesmo após ser dada como morta. Curiosidade 9. Você sabia que o seu cérebro funciona como uma esponja? Não é uma metáfora, mas uma explicação científica. O cérebro humano tem a capacidade de absorver informações de forma quase ilimitada. Neurônios no cérebro formam conexões chamadas sinapses, que permitem o armazenamento e a troca de informações. Estudos mostraram que, quando aprendemos algo novo, o cérebro faz uma verdadeira limpeza e reorganiza esses circuitos para melhorar o processamento. É como se o cérebro estivesse limpando e criando novas conexões constantemente, permitindo um aprendizado contínuo. Curiosidade 10. A Lua pode não parecer um lugar habitável, mas você sabia que ela tem terra? E não é só isso, ela tem uma terra que pode até ser útil para a agricultura. Explicação detalhada: cientistas descobriram que a regolito lunar, o pó da superfície da Lua, tem a composição ideal para permitir o cultivo de plantas. Isso significa que, em algum momento, a Lua pode ser usada para cultivar alimentos durante missões espaciais de longa duração. Essa descoberta abre portas para um futuro onde a Lua seja um local viável para colônias espaciais. Encerramento. O mundo é muito mais estranho do que parece. E essas curiosidades são só a superfície. Qual dessas te deixou mais impressionado? Comenta aí, porque talvez o próximo vídeo seja com a tua sugestão. E se quiser a parte 2, já sabe o que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo mistério.